Olá, queridos amigos, irmãos, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua disponibilidade de estar ao meu lado, fazendo com que a palavra do Senhor chegue a lares que seria impossível chegar, mas está chegando mediante a palavra do Senhor, mediante o vídeo que você tem enviado, que você tem compartilhado para que outras pessoas possam assistir. Meu muito obrigado para você. Eu quero pedir para você que não foi inscrito ainda, a se inscrever no canal. Nós estamos aí chegando próximo de 100 inscritos e a gente quer completar os 100 em nome de Jesus. Então você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. Você que tem assistido, dá o like, dá o ok, é legalzinho lá, é só clicar e rapidamente você está participando, tá ok? Deixando o seu gostei, o seu não gostei, tá legal? Que Deus possa nos abençoar grandemente e poderosamente. Eu quero mandar um abraço especial para o irmão Delmiro, sua esposa Aparecida, lá na cidade de Cedro, próximo a Iguatu. A irmã Clice também, que Deus possa abençoar ela, as suas filhas, seu filho, o Hermenegildo e toda aquela família, que Deus possa continuar abençoando grandemente. A irmã Luzanira também da cidade de Cedro, o Carlinho, a irmã Zefa e todos os demais irmãos da cidade de Cedro e todos que estão nos acompanhando nesse momento, se sinta abraçado por esse irmão que vos fala. Amém? Hoje nós temos um tema maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta para você e você, enquanto eu pergunto, você medite na minha pergunta. A pergunta que eu te faço hoje é: por que nós não fazemos os milagres que Jesus fazia? Por que a gente não consegue fazer os feitos que Jesus fazia? Quando nós deparamos na palavra de Deus, há uma promessa. Quando nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8, ele diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Deus prometeu ao povo dele, à igreja dele, o poder do Espírito Santo. Que coisa interessante. Esse verso, ele é muito interessante, ele é muito importante. Atos capítulo 1, verso 8. E ele diz aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Milhã, Iguatu, Cedro, Pereiro, São Paulo, Rio de Janeiro, é o que está escrito aqui. E sereis minha testemunha, tanto em essas cidades que eu falei, como em todo o Brasil, até aos confins da terra. A promessa que Deus fez ao seu povo era que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos sua testemunha na cidade que moramos, no estado que moramos e no país que moramos. A sua palavra, o seu poder ia nos acompanhar até os confins da terra. Aonde estivermos, o poder de Deus nos acompanharia, ou nos acompanha. E a pergunta que eu volto a fazer novamente a você, com essa promessa em mãos: por que eu e por que você não conseguimos fazer as obras que Jesus fez? Por que nossa oração não tem poder? Por que nossa palavra não tem poder? Sabe, já viu aquele ditado que as pessoas dizem? A oração de fulano é mais fraco do que caldo de bila. Para que serve o caldo de bila? Para nada. Não serve nada. Por que muitas vezes nossas orações não passam do teto? Por que quando oramos em pessoas que estão doentes não são curadas? Por que quando oramos em pessoas que estão passando por momentos difíceis na sua vida não acontece nada?
Por que a nossa oração não tem poder? Quando nós vamos para o livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, há uma grande promessa para nós. Para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Essa promessa não foi limitada simplesmente aos discípulos. A promessa de Deus era para todo aquele que nele crê. Era para todos aqueles que confessassem o nome de Cristo. O seu poder, o Espírito Santo ia de acompanhar aonde ele estivesse, até os confins da terra. Mas por que eu e você, a nossa oração não tem poder? Por que não estamos fazendo a diferença na vida de outras pessoas? No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, há uma promessa que Deus fez a mim e a você. E no verso 17, ele diz assim, olha o que ele diz: e estes sinais hão de lhe acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Você crê no nome de Cristo? Você crê que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Eu também creio. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para você. Para você que está assistindo esse vídeo agora, que está sentado, deitado, mas que pouco tem se importado com a obra do Senhor, pouco tem feito para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Essa promessa é para você, essa promessa é para mim. Ele disse que esses sinais hão de acompanhar todos aqueles que nele crê. Que sinais são esses? Ele diz aqui, aqueles que creem no seu nome. Ele diz aqui assim, ó: em meu nome expulsarão demônios, falarão novos idiomas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beber, nenhum mal causará. E se impuserem as mãos sobre qualquer doente, eles ficarão curados. Amém? Eles ficarão curados. Jesus fez uma promessa aos discípulos. E essa promessa não ficou limitada àqueles 11 discípulos. Essa promessa, ele veio até os nossos dias de hoje. A mim e a você. A todo aquele que crê no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazem parte dessa promessa. Todos aqueles que confessam Jesus como Senhor de sua vida, fazem parte dessa promessa. Que em nome de Jesus Cristo iam falar novos idiomas, iam fazer milagres, prodígios, que se beberem algum veneno, alguma coisa mortífera, nada lhe aconteceria. Pegarão em serpentes e nenhum mal lhe causará. Essa é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. No versículo 18 ele diz: pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre qualquer doente, eles ficarão curados. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque é uma promessa de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Mas sabe por que eu tenho ficado triste? É porque eu não tenho visto essa promessa se cumprir. Falta homens e mulheres tementes a Deus que têm o poder de profetizar bênçãos, de tocar em pessoas doentes e elas ser curadas, de serem picados por escorpiões, serpentes como Paulo e nenhum mal causá-lo. Senhor, dá-nos dessa graça. Por que eu e você não conseguimos desfrutar desta promessa que Deus fez para nós? Senhor Jesus, por que não consigo
curar pessoas? Porque não consigo repreender demônios? Tem feito você essa pergunta? Muitas são as pessoas que sentem esse desejo de si, que querem fazer milagres e cura para satisfazer a carne, o seu ego, dizer que tem poder. E o poder do Espírito não é assim. O Espírito Santo não pode habitar em qualquer corpo. Nós somos santuário de Deus. E se o santuário de Deus não estiver limpo, Deus não habitará nele. E muitas das vezes, porque nós não cumprimos essa promessa em nossa vida, a falta não está em Deus em si, em nós. A falta está em mim, está em você. Essa promessa não se cumpriu na vida dos discípulos enquanto eles estiveram com Jesus. Quem eram os discípulos? Jesus não escolheu homens cultos, homens que tinham seus diplomas, homens que tinham PhD, mestres em teologia, com doutorado. Não, não. Jesus chamou homens insignificantes para a sociedade daquela época. Jesus chama pescadores, cobradores de impostos. Jesus chama pessoas que não têm qualquer habilidade em palavras. Homens que não tinham cultura necessária para aquela época para ser um discípulo. Mas sabe por que Jesus chamou aqueles homens simples? Aqueles homens incapazes? Porque Deus pega homens incapazes e molda eles e fazem eles capazes de fazer a obra do Senhor. Quando Jesus pegou aqueles 12 homens, ali estava uma pedra bruta, a qual Cristo teve que lapidar para que pudesse transformá-los em uma grande joia de valor. Os discípulos até então, quando estavam diante de Jesus, eles não conseguiam fazer os milagres de Jesus. Mas o que impedia deles fazer a obra de Jesus, os milagres de Jesus, o que impediam deles ser semelhante a Jesus? A prepotência, a arrogância, o sentimento de ser melhor do que o outro. Tudo isso estava em torno daqueles homens. Ali havia muita picuinha entre eles sobre quem seria o maior. Quem era mais próximo de Jesus? Quem no céu assentaria à sua direita, à sua esquerda? E diante daqueles homens havia contenda, discussão. Os discípulos ainda estavam pegados nas coisas pequenas dessa terra, porque acreditavam que o reino de Cristo seria terreno. E eles simplesmente deixaram que o inimigo se apoderasse deles, fazendo que com esses sentimentos a quais eu falei, os distanciassem de Jesus e impedisse que eles fossem semelhantes a Jesus. Queridos, eu acho interessante, no livro de Lucas, no capítulo 10, eu quero ler um verso com você, de outra promessa que Jesus fez, que eu acho sensacional também esta promessa, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19. No versículo 19, ele diz assim, ó, quando ele enviou os 70 e quando eles voltaram, após Jesus enviar 70 homens para pregar o evangelho, no retorno deles, olha o que disseram: eis que vos dei autoridade, disse Jesus, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, Deus deu autoridade. Jesus havia dado autoridade, Deus deu autoridade a Jesus,
E a autoridade que Deus deu a Jesus do céu, Jesus agora dá aos discípulos na terra. E Jesus dando autoridade para eles, quando enviou os 70, ele disse assim, eis que eu vos dei autoridade para pisardes em serpente, em escorpiões. Jesus havia dado uma autoridade a eles, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada causará dano. Jesus havia dado autoridade aos seus discípulos. Se apodere dessa bênção agora. Se apegue a esta palavra agora. A autoridade que Deus quer nos dar não é uma autoridade terrena da terra, é uma autoridade celeste que vem do céu mediante o Espírito Santo. E é sobre essa autoridade que o demônio treme. O diabo treme mediante a autoridade divina. O diabo não suporta um homem cheio do Espírito Santo. O diabo não suporta ver um homem se curvando de joelho perante Deus e orando aos céus. É este poder que temos que pedir, que foi dado aos discípulos e concedido a eu e a você também. Essa promessa foi nos dada e temos que buscar todos os dias, porque Ele nos deu autoridade. A autoridade que Ele nos deu não foi uma autoridade de ser superior ou melhor do que o outro. Não é essa a autoridade a qual Ele deu. Ele deu autoridade para que nós possamos pregar, para que nós possamos repreender demônios, enfermidade, doenças, desemprego, repreender a tristeza, o desânimo, a vontade de morte que há na vida de muitas e muitas pessoas que estão me vendo agora. É essa autoridade que Jesus quer nos dar, para que possamos fazer a diferença na vida dos outros. E a pergunta que eu faço para você agora é: por que você e eu não temos essa autoridade? Por quê? Porque enquanto nós não entendermos que essa autoridade não é minha nem sua, ela é de Deus. Enquanto não entendermos que somente o homem ligado a Ele consegue fazer essas obras, esses milagres, jamais faremos. Quando eu me deparo no livro de Mateus, no capítulo 17, eu me deparo diante de uma grande história. A Bíblia fala no capítulo 17, a partir do verso 1, Jesus ele fala que Jesus, Tiago, João e Pedro subiram para um monte chamado Monte da Transfiguração. Ali estava Jesus, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Jesus orou com tanta veemência, com tanto poder, que a palavra de Deus diz que se fez presente entre eles Elias e Moisés. Naquele momento estava Jesus juntamente com 3 discípulos no Monte da Transfiguração. E toda vez que Jesus subia ao monte, Jesus subia ao monte para orar, para se aproximar mais de Deus, para ter uma comunhão maior com Deus. E todas as vezes que Jesus se isolava e se afastava dos discípulos e da multidão, era para ter maior comunhão com Deus. Mas percebam uma coisa: enquanto Jesus estava lá em cima, lá no monte, juntamente com Tiago, João e Pedro, orando, e Deus se fez presente entre eles, que ouviram a voz de Deus. Os discípulos, os 3 discípulos que ali estiveram com Jesus, foram testemunha de que Deus falou, e eles ouviram a voz de Deus no Monte da Transfiguração.
diz a palavra de Deus. E enquanto eles estavam orando, os discípulos estavam lá embaixo, diante de um fato que me chama a atenção. Fato esse que foi registrado no livro de Mateus, aqui mesmo, no capítulo 17, no versículo 14. E o que me chama a atenção é, no verso 14, quando diz: e quando chegaram para junto da multidão, quando Jesus desceu lá do monte e se deparou diante daquela grande multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é um lunático, disse ele, e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e outras vezes ele cai na água. Apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só que fato interessante aqui, queridos. Quando Jesus desce do monte, ele se depara com uma confusão. Lá no livro de Marcos, ele repete, e ele fala que havia uma confusão, uma contenda entre os discípulos de Jesus e os fariseus. Os fariseus zombavam dos discípulos, riam deles, porque eles não conseguiram curar aquele jovem lunático, aquele jovem que tinha um espírito imundo, que havia tomado conta da vida daquele jovem, que lançava no fogo, na água, e que diversas vezes tentara tirar a vida daquele jovem. Aquele pai pediu aos discípulos para que expulsasse o demônio, e os discípulos oraram, mas nada aconteceu. Espera aí, e a promessa que Jesus havia feito para eles? Cadê a promessa que Jesus disse que esses milagres iam de o acompanhar? Cadê aquilo que eles viram Jesus fazer? Eles não aprenderam nada ainda com Jesus? Por que que eles não conseguiram expulsar aquele demônio daquele jovem lunático? Por quê? Sabe, queridos, a resposta está muito simples. Quando Jesus olha e diz assim, ó, quando Jesus agora no verso 16, no verso 17, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então olhou aos discípulos e disse, aproximando-se de Jesus, perguntaram eles em particular: Senhor, por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Mas essa caça de demônio não pode ser expulsa, senão por meio de jejum e oração. Senão por meio de jejum e oração. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus, olhando para aqueles discípulos, ele disse que a pequena fé daqueles discípulos impossibilitava de que os milagres acontecessem. Enquanto Jesus estava lá no monte da transfiguração, eu vou lhe dizer agora o motivo a qual eles não conseguiam expulsar demônio. Porque enquanto Jesus estava no monte da transfiguração ao lado dos 3 discípulos, enquanto Jesus orava pedindo o poder de Deus, enquanto Jesus orava a cada momento buscando a presença do Espírito Santo na sua vida e na vida daqueles que estavam com ele, os discípulos que não foram estavam lá embaixo, questionando o porquê de não terem ido. Ali estavam questionando o porquê Pedro, Tiago e João subiram e eles não. Enquanto Jesus orava, eles questionavam.
Enquanto Jesus se revestia de poder, eles teimavam. Enquanto Jesus dobrava o joelho buscando autoridade divina, eles questionavam entre si quem era o maior, quem era o mais inteligente, quem era o que seria seu ministro aqui na terra. Você está me entendendo? Você está entendendo porque eu e porque você nunca, muitas vezes, não conseguimos repetir os milagres que Jesus fez? Porque nós estamos pautados em coisas que não edificam. Porque o tempo que nós temos para orar, nós gastamos em coisas sem sentido. Sabe por que eu e você não conseguimos orar em uma pessoa que está com uma dor de barriga, ela ser curada? Porque muitas vezes quando vamos orar, a pessoa tem acabado de assistir uma novela. Sabe por que muitos sermões de hoje, pregados nos domingos na nossa igreja e de muitas igrejas aí afora, não tem poder algum para mudar a vida de ninguém? É porque muitas vezes o pregador passa a tarde assistindo o jogo da tarde e quando termina vai para a igreja pregar um sermão. Um sermão vazio. Muitas pessoas em volta de coisas pequenas aqui na terra, brigando entre igreja, dentro da igreja, brigam por cargo, brigam por quem vai ser o diretor, brigam por quem vai ficar com a chave da igreja. Isso aqui tem que ficar lá em casa. A briga quem vai ser o tesoureiro da igreja. Enquanto essas pequenez, essas coisinhas pequenas estão dentro da igreja, tirando a atenção, tirando a adoração, tirando o desejo e a vontade de fazermos a obra de Deus, nada vai ser acontecido. É por isso que o povo de Deus, é por isso que a igreja de Deus hoje não faz milagre. É simplesmente por isso. Porque estão preocupados com coisas pequenas aqui da terra. Preocupado em quem vai ser o diretor da igreja. Preocupado em quem vai ser o ancião da igreja. O presbítero da igreja, o diácono da igreja. Brigam por isso. Brigam entre irmãos por cargos na igreja. Irmãos intrigados com os outros. Irmãos que não participam da ceia porque é intrigado do pastor. Pastores completamente despreparados. Mais preocupados em trocar um carro do que fazer a obra do Senhor. Homens e mulheres mais preocupados com as riquezas terrestres do que com as riquezas celestes. E o que acontece? Uma igreja sem poder. Uma igreja que não cresce. Uma igreja que não incomoda o diabo. Uma igreja que muito mais se parece com uma cobra de caçote. Para você que está me assistindo agora e não sabe o que é uma cobra de caçote, aqui no interior do Ceará, onde nós moramos, há uma pequena cobra, assim, pequenininha. Ela não tem veneno. Ela é chamada cobra de caçote, porque ela come caçote. E essa cobra, muitas vezes, quando entra na frente de uma pessoa, a pessoa rapidamente toma um susto, mas quando olha para ela, diz, bom, é uma cobra de caçote, é inofensiva, não faz mal a ninguém. O diabo olha para mim e para você e diz, aquele crente é inofensível, ele não atrapalha meus planos. Ele não está me atrapalhando em nada. Eu gosto desse tipo de irmão, porque ele não incomoda. Ele não faz nada para me incomodar, porque ele é tão acomodado no sofá. Ele está tão envolvido com o celular na mão, que ele não tem tempo para nada.
Esse aí não me incomoda. Eu gosto desse tipo de crente. E esse tipo de crente, ele é querido pela comunidade também. As pessoas da comunidade, os vizinhos, gostam de crente assim. De crente que gosta de piada, crente que gosta de sentar na roda dos escarnecedores, que começa a conversar aquilo que agrada a eles. Só que esse tipo de cristianismo não faz diferença. Não faz diferença alguma na vida das pessoas. Deus precisa levantar um grupo de homens e mulheres compromissadas com a palavra de Deus. Homens e mulheres compromissadas com o assim diz o Senhor. E não assim diz o pastor. Homens e mulheres que não estejam preocupados na igreja com cargo. Que eu tenha cargo ou que eu não tenha cargo. Eu tenho que fazer a obra do Senhor. Eu não vou fazer a obra do Senhor porque é um pastor, porque é um ancião da igreja, porque é um diretor da igreja. Não. É porque o apóstolo Paulo disse que ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim, disse o apóstolo Paulo. Eu não tenho que me vangloriar de ter pregado, disse Paulo, porque é uma obrigação que cai sobre mim. E ai de mim, disse Paulo, se não pregasse o evangelho. Sabe, querido, Deus precisa levantar uma nova geração de homens e mulheres. Homens e mulheres que tenham compromisso com a palavra de Deus. Homens e mulheres que não estejam preocupados em status, em cargos de igreja, em ser bem visto na sociedade. Não. Deus precisa de homens e mulheres dispostas a chamar o pecado pelo nome. Deus precisa levantar uma nova geração de adoradores. Homens que não se vendem. Homens que não se corrompem. Homens que não se dobram o joelho a Baal. Homens que estejam dispostos a entregar suas vidas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Sabe, querido, Deus precisa de homens como Elias, homens como José, homens como Jeremias, como Isaías, como Paulo, como Pedro, após o convertimento, que disse que não era digno de morrer na cruz como Cristo, mas que morresse de cabeça para baixo. Quer você fazer parte dessa nova geração que vai se levantar? Eu quero dizer uma coisa para você nesse momento, que se eu e você não estivermos no meio dessa nova geração, nós vamos estar entre aqueles que vão estar perdidos. E muito triste será estar dentro da igreja hoje, guardando o lugar daqueles que vão entrar. Eu não quero estar guardando lugar para ninguém. E eu espero que você também não esteja guardando o seu lugar para ninguém. Porque muitas pessoas estão na igreja hoje só guardando o lugar, para que quando os verdadeiros donos entrar na igreja, eles saiam da igreja. Eu quero fazer parte dessa nova geração. Homens, mulheres, meninos e velhos, ricos, pobres, feios, bonitos, altos, baixos, não importa como seja, mas que o propósito deles sejam antecipar a volta de Jesus aqui na terra. É o seu desejo? Louvado seja Deus por isso, porque esse também é o meu desejo, esse também é a minha vontade, de fazer parte de uma nova geração de adoradores. Se é o seu desejo, se é a sua vontade, ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus Cristo, que venhamos fazer parte dessa nova geração que vai se levantar nos últimos dias. Senhor, meu Deus, tira de nós o pecado, Senhor, do acomodamento. Estamos tão acomodados, Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, sair da zona de conforto
e que possamos a cada dia buscar esse poder que foi oferecido aos discípulos e todo aquele que cresce no nome de Cristo. E aqui estamos nós, porque cremos no teu nome, e a tua promessa há de nos acompanhar, e esses sinais serão a prova de que Jesus nos acompanha. Portanto, abençoe esse teu filho e essa tua filha que me ouve agora, que está orando comigo, que a minha fé possa se unir com a fé dele, e que por meio de Cristo Jesus possamos fazer grandes proezas na vida daqueles que creem. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Até a próxima. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.